Alberto e Patrícia se conheceram em uma tarde ensolarada, durante um evento corporativo organizado por amigos em comum. Patrícia era assistente de marketing em uma grande empresa e, Alberto, já viúvo há 3 anos, buscava retomar sua vida social após a perda da esposa e a difícil tarefa de criar Olivia sozinho. O que ele não esperava era que aquele encontro casual fosse o início de algo que mudaria sua vida. Patrícia se destacava entre os demais não apenas pela beleza, mas também pela simpatia. Sua risada leve parecia iluminar a conversa, e ela tinha o dom de fazer qualquer pessoa ao seu redor se sentir especial. "Você parece meio deslocado aqui", comentou ela ao perceber Alberto sozinho com um copo de suco na mão. "Confesso que isso não é muito a minha praia." "Só vim porque um amigo insistiu", respondeu ele sorrindo timidamente. Patrícia riu e ergueu o próprio copo. "Então somos 2. Não sou exatamente fã de eventos como este, mas me disseram que era bom para fazer contatos." O jeito descontraído de Patrícia chamou a atenção de Alberto. Eles passaram o resto da tarde conversando, descobrindo coincidências e trocando histórias. Quando Alberto mencionou Olivia, Patrícia pareceu genuinamente interessada. "Eu admiro sua dedicação", disse ela. "Ser pai solteiro não deve ser fácil." Poucas semanas depois, eles começaram a se encontrar com frequência. Patrícia se mostrou carinhosa, paciente e compreensiva, conquistando não só Alberto, mas também Olivia. Ela trazia pequenos presentes para a menina, como livros e desenhos, e estava sempre disposta a brincar ou ajudar com tarefas escolares. Alberto acreditava que tinha encontrado alguém que o ajudaria a recomeçar. Após 2 anos de namoro, ele a pediu em casamento. Foi uma cerimônia íntima, com poucos amigos e familiares, mas cheia de emoção. Patrícia parecia a companheira perfeita. A vida parecia boa. Eles eram uma família, e Alberto finalmente sentiu que o futuro tinha voltado a ser promissor. Mas com o passar dos meses, começaram a surgir pequenas mudanças em Patrícia. Ela parecia menos envolvida com Olivia e mais preocupada com assuntos financeiros. Alberto atribuía isso à rotina e ao cansaço. Ele nunca imaginou que essas pequenas mudanças eram, na verdade, os primeiros sinais de algo muito maior. Em uma noite, Alberto estava sentado no sofá da sala, com os olhos fixos na tela da televisão, mas sem realmente prestar atenção no que passava. A mente vagava por caminhos turbulentos. Desde que se separou da mãe de Olivia, sua vida tinha se transformado em um turbilhão de responsabilidades e desafios emocionais. A nova esposa, Patrícia, parecia ter trazido estabilidade à casa, mas havia algo nela que Alberto não conseguia decifrar. Naquela noite, Olivia entrou na sala com passos tímidos. Seus olhos castanhos, que normalmente brilhavam de alegria, estavam tomados por uma sombra de incerteza. "Pai, posso falar com você?" perguntou ela, a voz um sussurro. Alberto desligou a televisão imediatamente e se voltou para a filha, notando sua inquietação. "Claro, meu amor." "O que foi?" Olivia olhou em direção ao corredor, como se temesse que alguém pudesse ouvir. "É sobre a tia Patrícia", começou ela hesitando. O coração de Alberto acelerou. Ele nunca tinha ouvido Olivia falar de Patrícia com tanto receio. "O que tem ela, filha?" "Ela não gosta de mim", confessou Olivia, olhando para as próprias mãos. E ela faz coisas estranhas quando você não está aqui." "Que tipo de coisas?" perguntou Alberto, inclinando-se para a frente, o tom preocupado. Olivia hesitou novamente, mas finalmente murmurou. "Ela fala no telefone com um homem. Diz coisas sobre você e sobre mim." Alberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Patrícia nunca tinha demonstrado nada, além de afeição por ele e por Olivia. Mas algo na expressão da filha dizia que ela estava sendo sincera. "Você ouviu o que ela disse?" perguntou ele, tentando manter a calma. Olivia assentiu, mas suas próximas palavras saíram como um fio de voz. "Eu ouvi ela dizer que você não merece nada disso, que ela vai resolver as coisas do jeito dela." O silêncio tomou conta da sala. Alberto sabia que Olivia não era do tipo de inventar histórias,
mas a ideia de que Patrícia estivesse planejando algo contra ele ou sua filha parecia absurda. Ainda assim, o desconforto crescia em seu peito. Olivia, você tem certeza do que ouviu? A menina acenou com a cabeça, e Alberto viu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto dela. Estou com medo, papai. Sem saber como reagir, Alberto puxou a filha para um abraço apertado. Uma ideia inquietante começou a tomar forma em sua mente. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo e se havia mesmo alguma verdade nas palavras de Olivia. Naquela mesma noite, enquanto Patrícia dormia profundamente no quarto, Alberto tomou uma decisão arriscada. Ele se esconderia embaixo da cama no dia seguinte, esperando descobrir o que a madrasta realmente fazia, enquanto ele não estava por perto. No dia seguinte, Alberto fingiu que sairia para trabalhar como de costume. Vestiu seu terno, tomou o café da manhã com Patrícia e Olivia e deu o habitual beijo na testa da esposa antes de sair pela porta da frente. Mas em vez de entrar no carro, ele se escondeu no quintal esperando o momento certo. Patrícia parecia alheia ao desconforto de Olivia, agindo como se o dia fosse igual a qualquer outro. Assim que Alberto teve certeza de que ela achava que estava sozinha, entrou novamente na casa pela porta dos fundos. Caminhando com cuidado para não fazer barulho, foi até o quarto do casal e se escondeu debaixo da cama, como havia planejado. O cheiro do carpete misturado ao perfume de Patrícia impregnava o espaço apertado. Cada minuto parecia uma eternidade. Ele escutava passos leves pelo corredor e sentia o coração bater no peito como um tambor. Por fim, ouviu a porta do quarto se abrir. Patrícia entrou, fechando a porta atrás de si. Depois de alguns segundos, o som de uma ligação começou. Sim, ele já saiu, disse ela, a voz baixa, mas perfeitamente audível. Alberto prendeu a respiração. Não, ainda não. Mas as coisas estão caminhando como planejamos. Ele confia em mim completamente. Houve uma pausa, seguida de uma risada curta. A menina, não se preocupe. Ela não vai ser um problema. Ela acredita que o pai pode protegê-la de tudo, mas... Bem, sabemos como isso termina. Alberto sentiu o sangue gelar. A mulher que ele tinha escolhido como companheira estava tramando algo que envolvia não apenas ele, mas sua filha também. Um advogado disse que tudo vai estar pronto em algumas semanas. Assim que o dinheiro for liberado, desaparecemos e ninguém nunca mais vai ouvir falar de nós. Alberto apertou os punhos. Dinheiro, que dinheiro? Ele tentou processar as palavras, mas a fúria e o medo começaram a tomar conta. Sim, claro, eu cuido disso, não vai demorar. Patrícia deu outra risada, desligando em seguida. O silêncio voltou a reinar no quarto. Por um momento, Alberto pensou que ela tinha saído, mas então viu os pés dela se aproximando da cama. Ele prendeu o ar novamente, tentando não se mover, enquanto Patrícia mexia em algo na gaveta de sua mesa de cabeceira. O som de papel sendo manuseado chegou até ele. Quando finalmente ela saiu do quarto, ele esperou alguns minutos para garantir que o caminho estava livre. Com cuidado, deslizou para fora de seu esconderijo. Antes de sair, abriu a gaveta onde Patrícia estivera. Encontrou um envelope com documentos e o nome dele em destaque. Ao abrir, viu algo que fez seu coração parar. Uma apólice de seguro de vida no valor de milhões, onde Patrícia era a única beneficiária. Alberto respirou fundo. Ele precisava agir e rápido. Com as mãos tremendo, Alberto devolveu os papéis à gaveta exatamente como estavam. Ele sabia que confrontar Patrícia naquele momento seria arriscado. Saindo pela mesma porta dos fundos por onde entrou, dirigiu-se até o carro estacionado a alguns metros da casa, tentando organizar seus pensamentos. Ele precisava de provas concretas antes de tomar qualquer atitude. A revelação de Olivia e o que ele testemunhara naquela manhã eram suficientes para deixá-lo alarmado, mas não bastariam para proteger a si mesmo e a filha de forma definitiva. Mais tarde, quando voltou para casa, tentou agir normalmente, embora a tensão em seu peito fosse quase insuportável. Patrícia o recebeu com o sorriso de sempre.
mas ele agora enxergava aquele gesto sob uma nova luz. Falso, calculado. Durante o jantar, Olivia parecia especialmente silenciosa. Alberto a observava de soslaio, percebendo como sua filha parecia desconfiada da madrasta. Quando Patrícia se levantou para buscar algo na cozinha, ele aproveitou o momento. Eu estou cuidando disso, meu amor, sussurrou para Olivia. Mas precisamos agir com calma, ok? A menina assentiu, mas seu olhar carregava um misto de medo e esperança. Mais tarde, quando todos já estavam na cama, Alberto começou sua investigação. Ele sabia que precisava entender quem estava por trás dos planos de Patrícia. Pegou o celular dela enquanto ela dormia e tirou fotos das mensagens, números e registros de chamadas. Um número em particular se destacava: Carlos. Era com ele que Patrícia falava com mais frequência. No dia seguinte, decidiu levar o celular ao trabalho, alegando que precisava de um reparo. No fundo, queria descobrir algo a mais sobre Carlos. Um colega de confiança o ajudou a acessar informações adicionais. O número pertencia a um homem com uma ficha criminal, envolvido em golpes financeiros e desaparecimentos misteriosos. Aquilo confirmou seus piores medos. Patrícia estava ligada a alguém perigoso. Enquanto processava as informações, Alberto sentiu seu telefone vibrar. Era uma mensagem de Patrícia. Olivia está quieta demais hoje. Você sabe se algo aconteceu? A mensagem parecia inocente, mas o tom era suspeito. Ele respondeu brevemente: Vou conversar com ela mais tarde. Decidido a proteger sua filha a qualquer custo, Alberto contactou um advogado de confiança. Ele explicou a situação em detalhes, compartilhando as fotos e informações que reuniu até então. O advogado foi direto. Você precisa agir com cautela. Temos que alertar as autoridades no momento certo, mas não antes de termos provas suficientes para garantir que Patrícia não escape disso. Naquela noite, Alberto percebeu que Patrícia estava diferente. Havia uma tensão perceptível nos gestos dela, como se desconfiasse de algo. Ele percebeu que o jogo estava ficando mais perigoso e que cada passo precisaria ser calculado com perfeição. Ao colocar Olivia para dormir, Alberto se ajoelhou ao lado da cama dela e segurou sua mão. Confie em mim, meu amor. Vou resolver tudo isso. Olivia o abraçou com força, e Alberto sentiu a responsabilidade esmagadora em seus ombros. Ele sabia que a próxima jogada seria crucial. Alberto passou a noite em claro, planejando seus próximos passos. A revelação sobre Patrícia e Carlos não apenas o preocupava, mas o fazia se perguntar até onde ela estaria disposta a ir para atingir seus objetivos. Uma coisa era clara: ele precisava proteger Olivia e, ao mesmo tempo, garantir que Patrícia não tivesse chance de escapar das consequências. No dia seguinte, enquanto Patrícia saía para resolver assuntos pessoais, Alberto teve a oportunidade de conversar com Olivia. Ele a levou para um parque tranquilo longe da casa. Sentados em um banco sob a sombra de uma árvore, ele começou a explicar. Olivia, preciso que você seja muito forte agora. Sei que está assustada, mas quero que saiba que não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Olivia olhou para ele, os olhos cheios de confiança e preocupação. O que vamos fazer, papai? Eu vou cuidar disso, mas preciso que você seja corajosa. Vamos nos afastar por um tempo, mas quero que continue agindo normalmente até que tudo esteja resolvido, combinado. A menina assentiu, mas o medo ainda era evidente. Alberto sabia que não podia hesitar. Depois de deixá-la em segurança com uma vizinha de confiança, ele voltou para casa. Patrícia estava na sala falando ao telefone. Assim que o viu, desligou rapidamente, o sorriso falso retornando. Chegou cedo hoje. Alguma novidade? Perguntou ela com um tom casual. Nada demais. Só quis encurtar o dia para passar mais tempo com vocês. Ele forçou um sorriso, fingindo normalidade. Patrícia pareceu satisfeita, mas Alberto notou um leve desconforto. Ela sabia que ele era inteligente e talvez estivesse começando a desconfiar. Mais tarde, quando Patrícia saiu para encontrar uma amiga, Alberto aproveitou para investigar mais.
Desta vez, ele encontrou algo que solidificou seus temores. Uma mensagem no computador de Patrícia para Carlos. Ele ainda não desconfia, mas precisamos acelerar o plano, não quero correr riscos. Alberto tirou uma foto da tela e enviou para o advogado. Em minutos recebeu a resposta. Isso é suficiente para iniciar uma investigação formal. Reúna sua filha e saia de casa o mais rápido possível. Decidido, Alberto preparou discretamente uma mala para ele e Olívia. Ele sabia que precisava sair antes que Patrícia percebesse algo. Quando Patrícia retornou naquela noite, ele agiu com cautela. Fingiu que tudo estava normal, preparando o jantar como sempre. Olívia, instruída a seguir o plano, jantou em silêncio, olhando de vez em quando para o pai. Depois que Patrícia foi dormir, Alberto colocou o plano em ação. Ele pegou Olívia e saiu silenciosamente pela porta dos fundos, indo direto para um local seguro que havia combinado com seu advogado. Na manhã seguinte, Patrícia acordou sozinha. Ao perceber que Alberto e Olívia não estavam na casa, começou a ligar freneticamente. Mas Alberto já estava um passo à frente, preparando o golpe final que revelaria toda a verdade. Alberto sabia que não podia fugir para sempre. Ele precisava encerrar a farsa de Patrícia com inteligência e, principalmente, garantir que ela enfrentasse as consequências de seus atos. Com a ajuda do advogado e da polícia, ele arquitetou uma armadilha para expor a verdade. Naquele mesmo dia, Alberto enviou uma mensagem para Patrícia de um número descartável. Se quer continuar com o plano, nos encontramos amanhã às 19 horas no armazém abandonado da Rua Castro. Não traga ninguém. Ele sabia que a mensagem seria suficiente para despertar a curiosidade de Patrícia, especialmente se ela acreditasse que vinha de Carlos. A polícia, previamente informada, ficaria de prontidão no local para capturar qualquer movimento suspeito. Na manhã seguinte, Alberto recebeu uma ligação inesperada de Patrícia. Alberto, onde você está? Você e Olívia saíram sem avisar. A voz dela soava carregada de preocupação, mas ele agora sabia reconhecer o tom falso. Precisei resolver algumas coisas, respondeu ele calmamente. Voltaremos em breve. Patrícia insistiu, mas Alberto encerrou a ligação rapidamente, não querendo dar espaço para ela suspeitar de nada. Às 19 horas, ele observava de uma distância segura o armazém indicado. 2 carros chegaram ao local. O primeiro era de Patrícia, que desceu apressada, olhando ao redor com impaciência. Pouco depois, um homem que Alberto reconheceu das fotos como Carlos também chegou. Eles começaram a conversar, mas os policiais à paisana se aproximaram discretamente. Patrícia parecia alterada, gesticulando com raiva, enquanto Carlos mantinha uma postura firme. Alberto ativou o gravador em seu celular, capturando a conversa que os agentes não conseguiam ouvir. Você disse que ele não desconfiava. Patrícia reclamava. Agora eles desapareceram e eu nem sei se o plano ainda pode seguir. Carlos balançou a cabeça, irritado. Se você não der um jeito nisso, vai acabar sozinha. Eu já arrisquei demais. Você vai me abandonar agora? Depois de tudo? Patrícia insistiu, a voz subindo. Nesse momento, os policiais avançaram com armas em punho, surpreendendo os dois. Patrícia tentou correr, mas foi rapidamente contida. Carlos, percebendo que não tinha escapatória, ergueu as mãos em rendição. Enquanto os dois eram algemados, Alberto saiu de seu esconderijo, observando tudo com uma mistura de alívio e indignação. Quando Patrícia o viu, seus olhos se encheram de ódio. Você armou isso? Como pôde? Como pude? Respondeu Alberto, a voz carregada de dor. Eu só protegi minha filha e garanti que você não destruísse nossas vidas. Patrícia foi levada pela polícia junto com Carlos, enquanto Alberto entregava as gravações e provas adicionais ao detetive responsável. Mais tarde, de volta ao local seguro com Olívia, ele a abraçou com força. Está tudo acabado, meu amor. Você está segura agora. Olívia sorriu, e pela primeira vez em semanas parecia tranquila. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e tensão para Alberto e Olívia. Embora Patrícia estivesse sob custódia, Alberto sabia que o processo judicial seria longo.
Ele continuava reunindo provas e colaborando com as autoridades para garantir que Patrícia e Carlos fossem responsabilizados. As notícias do caso rapidamente chegaram à mídia local, destacando a tentativa de golpe envolvendo a apólice de seguro milionária e os perigos que Alberto e Olívia enfrentaram. A história chamou a atenção de todos e Alberto recebeu o apoio de amigos e conhecidos que ofereceram ajuda em momentos difíceis. Enquanto isso, Alberto fazia questão de manter a rotina de Olívia o mais normal possível. Ele a matriculou em um curso de artes, algo que ela sempre quis fazer, e garantiu que estivesse cercada de carinho e segurança. Uma tarde, enquanto Olívia pintava em sua nova aula, Alberto recebeu uma ligação do advogado. Alberto, tenho boas notícias. Patrícia e Carlos confessaram parte do esquema em troca de uma redução de pena, mas o juiz manteve as acusações principais. Com as provas que reunimos, eles vão passar um bom tempo na prisão. Alberto sentiu uma onda de alívio. Finalmente as peças estavam se encaixando e ele podia começar a planejar o futuro sem o peso daquela ameaça. Quando foi buscar Olívia na aula, ela correu até ele com um sorriso radiante, segurando uma pintura que havia feito. Era um desenho simples, mas cheio de significado. Ela e Alberto de mãos dadas, com um grande coração acima de suas cabeças. Fiz isso para você, papai, disse ela. Ele a abraçou com força, sentindo o peso dos últimos meses começar a se dissipar. Eu sempre vou estar ao seu lado, meu amor. Sempre. Semanas depois, Alberto decidiu vender a casa onde tudo havia acontecido e recomeçar em um novo lugar. Ele encontrou uma casa menor, acolhedora, com um jardim onde Olívia podia brincar e plantar as flores que tanto adorava. Certa noite, enquanto assistiam a um filme juntos no sofá, Olívia olhou para o pai com os olhos brilhando. Papai, agora que tudo passou, você acha que podemos ser felizes de verdade? Alberto sorriu acariciando o cabelo dela. Não acho, filha. Tenho certeza. Eles continuaram a assistir ao filme, finalmente livres das sombras do passado. Para Alberto, a justiça não era apenas ver Patrícia e Carlos pagarem pelos seus atos, mas também poder oferecer à filha um futuro seguro, cheio de amor e esperança. Assista ao próximo vídeo na tela que deixamos para você, com uma história especial. Tenho certeza que você vai gostar também.